Meditação, a fé que transporta montanha. Temos de convir que a resistência do incrédulo se deve menos a ele do que à forma com a qual as coisas lhe são apresentadas. É preciso uma base para a fé, e esta base é o entendimento perfeito do que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega, ela não pertence mais a este século. Ora, e é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior contingente de incrédulos, pois ela é imposta e exige que se abdique de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É precisamente contra esta fé que se levanta o incrédulo. E dela é que se pode dizer com verdade que a fé não se prescreve. A fé é o sentimento inato do homem sobre o seu destino. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, inicialmente no estado latente, e deve fazer eclodir e crescer pela sua vontade. Quase sempre ligamos a fé a um ato mágico, encantado, sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho, sem labor nenhum. Não associamos fé a este barulho que nós estamos ouvindo lá fora, o riso das crianças, as notas musicais, as buzinas, o cantar do galo, o riso do noivo e da noiva, o êxtase dos fiéis ao encontrarem o Divino Espírito Santo, as palmas e os louvores, enfim, os sons da vida, os ruídos da matéria vivida. Então não associamos fé ao labor, a trabalho. A fé se nos transfigura como um passe de mágica, como se estendendo a mão no ar e o copo de água está, ou nem o copo, mas já a água nos nossos lábios e saciando a nossa sede. A cultura materialista dissociou o nosso ser, dissociou fé e trabalho, fé e artefato, fé e obra, fé e boas obras. Mas a boa obra são os instrumentais através dos quais operamos a graça em nosso corpo. A chegada dos anjos, dos arcanjos ou dos mensageiros espirituais, o relacionamento com o mundo sutil, ele está na razão direta da capacidade de cada um viver os princípios mais suaves e ternos do Espírito, de colocá-los em prática, de renunciar
aos chamamentos do mundo materialista para se entregar aos chamamentos do mundo celestial. Então, naturalmente, tão naturalmente quanto as abelhas que buscam nas folhagens o néctar para a sua sobrevivência, nós somos escolhidos pelas seivas divinas e divinais que se nos acomodam no exercício da vida como leito para que as águas corram e formem os lindos e caudalosos rios nas paisagens. E na paisagem humana da fé, os caudalosos rios de esperança e caridade se formam. A fé, para que ela seja proveitosa, ela tem que ser ativa e não sonolenta. A fé é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Ela deve velar ativamente pelo desenvolvimento das filhas que cria. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. A teologia espírita, referendando a fé como ato da vontade, está como ação carregada de magnetismo, e magnetismo como ondas que podem ser aferidas, matéria sutil que pode ser medida, nos faz encontrar neste axioma a vertente empírica da fé, ou seja, a fé traduzida em sua expressão natural ou da natureza e, portanto, divina, pois toda a criação é de ordem divina, é obra de Deus. Assim, na dimensão da fé, temos o ponto de unidade entre o homem e o divino. Se por um lado há milagres, graças e dádivas por outros, há esforço, há semeadura, está presente a instância humana. Quando Jesus se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhando-se aos seus pés, disse-lhe: Senhor, tem piedade do meu filho que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu ao homem, dizendo: Ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei eu de vos suportar? Tragam-me aqui esta criança. Então, Jesus, tendo ameaçado o mal que afligia aquela criança e ordenado que saísse da criança, essa criança foi curada imediatamente, no mesmo instante. Então, os discípulos vieram a ele, em particular, e lhes disseram: Senhor, por que nós mesmos não pudemos tirar esse demônio? E Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo
Em verdade que se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Relato em Mateus capítulo 17. Em seu sentido explícito, é certo que a confiança em suas próprias forças torna alguém capaz de executar coisas materiais que não poderiam ser feitas quando se duvida de si próprio. Aqui, porém, é unicamente no sentido moral que se deve interpretar estas palavras. A montanha, todas as montanhas que a fé demove são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, aquelas que se encontram entre os homens, mesmo em se tratando das melhores coisas. A cura do homem lunático representa a fé nascida de um relacionamento maduro, profundo com as esferas divinas. As montanhas que a fé transporta são, na verdade, as inúmeras dificuldades que encontramos em nossa vida. Eis o paradigma da fé espírita. A estrada é longa e a tempestade é muitas vezes aquela que distribui ameaças e sofrimentos, mas o sinal do Senhor ainda é o Calvário. Não haverá aurora sem a noite, ressurreição sem morte dolorosa. São sementes que morrem para que árvores vivas renasçam e dê a vida. A fé é o poder interno para vencer as montanhas das dificuldades. O homem espiritual tem a intuição da perseverança divina nos acontecimentos da sua vida, e ele não se desespera de um modo absoluto, pois com a ferramenta da fé, este homem entra em estado de esperança e espera ativa na mudança das condições do sofrimento. Localiza o sofrimento ou o mal como sendo transitório e finito. As consequências da fé, segundo a doutrina espírita, é a paciência, a calma, a sabedoria e a força.